Sou Agnes Thornton e, numa terça-feira comum, estava no meio de uma apresentação quando a sala apagou como um sinal ruim. O controle escorregou da minha mão. O slide travou num gráfico de participação de mercado e um prego de luz cravou-se atrás do meu olho direito. Alguém perguntou se eu precisava de água. Respondi que estava bem. O carpete subiu e o teto deslizou para longe. Acordei com cheiro de antisséptico e uma máquina marcando meu batimento em apitos. Uma médica com crachás de KMI estava onde deveria estar um cliente. Chamamos seus pais, ela disse. Eles disseram que veriam. Ela lançou um olhar para o relógio, como se os ponteiros pudessem explicar a porta vazia. As horas se esticaram. Ninguém chegou. A pulseira com meu nome apertava meu pulso. Eu repetia para mim mesma: voos atrasam. Agendas se confundem. Famílias cometem erros. A mentira parecia treinada para soar como verdade. Ao anoitecer, a cidade do lado de fora da janela ficou cor de cobre e meu celular vibrou no colo. Um ponto vermelho, uma marcação, o perfil da minha irmã Clara. Toquei e uma foto preencheu a tela. Camisetas combinando, a estrutura de uma montanha-russa contra um céu limpo. Meus pais sorrindo sob uma faixa que dizia: Dia da família Thornton. A legenda era pequena, mas explodiu do mesmo jeito. Dia da família sem o drama. Desta vez o quarto não girou. Ele se estreitou. O gosto de metal subiu à boca. Em algum ponto do corredor, uma enfermeira riu. Um som normal no lugar que já havia decidido o que eu significava para quem me criou. Opcional. Não valia o desvio. Travei a tela e virei o celular para baixo, como uma frigideira quente. O monitor continuava contando. Eu contei junto. Não minutos, mas decisões. Se o sangue não nos ligava ali, então outra coisa teria que ligar. Por fora, nossa família sempre parecia impecável, do tipo de imagem que os vizinhos copiavam para colocar em cartões de Natal. Meu pai, Gerald, tinha um escritório de arquitetura que lhe rendia terno sob medida e um ar permanente de certeza. Minha mãe, Marilyn, mantinha turmas de terceiro ano hipnotizadas e levava a mesma paciência para casa embora parecesse evaporar quando se tratava de mim. E então havia Clara, 3 anos mais velha. A perfeita. Cada fotografia provava isso. Clara sempre no centro, o cabelo brilhante, o sorriso ensaiado. Meus pais se inclinavam para ela como girassóis em direção ao sol. Eu geralmente ficava à beira, meio na sombra, segurando uma fita que ninguém mencionava ou mostrando um projeto que ninguém tinha pedido. Lembro de uma feira de ciências quando eu tinha 14 anos. Meu vulcão expeliu espuma tingida de vermelho, borbulhando exatamente no tempo certo. Papai deu apenas um aceno antes de se virar para a maquete de sistema solar da Clara, 2 mesas ao lado. Era tão detalhada que poderia estar num museu. Ele chamou colegas, orgulhoso, enquanto eu raspava a espuma do chão. Mais tarde, no carro, ele disse: Por que você não pode se esforçar como sua irmã? Engoli em seco e olhei pela janela. Não era que eu falhasse. Eu estava no quadro de honra, participava do clube de debates, fazia trabalho voluntário nos fins de semana no abrigo. Mas o brilho de Clara sempre me apagava. Quando ela ganhava o primeiro lugar, meu segundo se tornava invisível. Quando ela tirava mais, meu ar era recebido como um encolher de ombros. Até aniversários se curvavam em torno dela. Meu 16º caiu no mesmo fim de semana do baile da irmandade dela. Meus pais viajaram 6 horas para ajudá-la a se arrumar, deixando para mim um bolo de padaria no balcão da cozinha. Ao lado, um post-it dizia: Vamos comemorar na próxima semana. Nunca comemoramos. Quando me formei no ensino médio, já não tinha esperanças. Eles foram com câmeras, sorriram quando meu nome foi chamado, e passaram o jantar depois brindando ao noivado de Clara com Travis, o estudante de medicina de família tradicional. Minha aceitação em uma universidade no Oeste rendeu apenas um comentário. Isso é longe de casa dito com leve desaprovação. Escolhi exatamente pela distância, para poder respirar sem comparações soando nos meus ouvidos. E ainda assim, o fantasma dessas comparações nunca me deixou. Cada ligação em feriados repetia o mesmo refrão: os filhos da Clara, a casa da Clara, as promoções da Clara. Minhas novidades flutuavam como pensamentos tardios.
Nessa época, eu já tinha aprendido a regra: na nossa família, o amor não era distribuído de forma igual. Ele era racionado e Clara sempre ficava com a maior parte. Mudar-me para Denver foi como sair debaixo de um toldo que eu nem percebia estar bloqueando o sol. O ar era mais fino, mais cortante, quase me desafiando a respirar fundo. Meu apartamento era um quarto pequeno, com azulejos lascados e vista para um estacionamento, mas era meu. Ninguém o comparava à casa colonial de 5 quartos da Clara, nem suspirava por netos que não existiam. O trabalho virou meu alicerce. Consegui um cargo em uma firma de marketing em crescimento no centro, e a cidade me engoliu de um jeito que parecia libertador. Campanhas, prazos, noites longas sob luz fluorescente. Tudo virou prova de que eu podia me sustentar sozinha. Cada cliente conquistado, cada estratégia que funcionava era uma pequena rebelião contra a invisibilidade que me assombrava no leste. Construí rotinas que nada tinham a ver com obrigações familiares. Sábados de manhã eram para as feiras de produtores locais, onde eu comprava flores mesmo quando não podia pagar por elas. Às vezes, à noite, fazia aulas de cerâmica, em que minhas tigelas de barro ficavam tortas como bêbados vacilantes, mas ninguém dizia que não eram boas o suficiente. Fui colecionando amizades. 2 colegas de trabalho que me convidavam para noites de trívia. Vizinhos que regavam minhas plantas quando eu viajava. Não eram laços de uma vida inteira, mas eram meus escolhidos por mim, e não impostos. Ainda assim, havia uma dor que surgia em momentos inesperados, ao ver uma colega abraçar a mãe depois de uma promoção, ao assistir reencontros no aeroporto com cartazes e lágrimas. Aquela fome por reconhecimento, por uma mão no meu ombro dizendo "estamos orgulhosos de você", nunca desapareceu por completo. As ligações para casa nunca preenchiam o vazio. A voz da minha mãe era calorosa, mas distraída, sempre narrando as conquistas dos filhos da Clara antes que eu pudesse mencionar as minhas. Quando contei sobre um novo cliente que valia milhões, papai apenas disse: "Isso é bom." E em seguida perguntou se eu estava namorando alguém. Cada chamada me deixava estranhamente oca, como se eu estivesse prestando contas a um conselho de administração indiferente, em vez de falar com a minha própria família. Eu repetia para mim mesma que a distância era melhor, que escolher a solidão era diferente de ser esquecida. Mas, no fundo, eu temia a verdade, não importava o quanto eu corresse, a ausência do amor deles ainda moldava a cada passo que eu dava. Na manhã em que tudo aconteceu, acordei com uma dor de cabeça que parecia um torno apertando meu crânio. Convenci-me de que eram apenas os nervos. A apresentação pela qual eu havia passado semanas me preparando era importante demais para perder. Uma marca nacional tinha pedido uma reimaginação completa de sua identidade, e meu chefe havia me dado as rédeas. Aquela era a minha chance de provar meu valor, talvez finalmente conquistar a promoção que eu tanto buscava. Vesti-me com cuidado, um terno grafite que custará metade do meu aluguel e uma blusa de seda que eu reservava para momentos em que a confiança precisava ser costurada à força. No escritório, a sala de conferências vibrava em expectativa. Os executivos da empresa cliente entraram na sala, todos com olhares afiados e perguntas ainda mais afiadas. Sorri, revisei minhas anotações e comecei a falar. Nos primeiros 15 minutos, acertei em cheio. Slide após slide surgia na tela, cada estatística pontuando minhas palavras. Então, sem aviso, o chão pareceu inclinar-se. Os rostos em frente a mim borraram, as vozes distorceram e a luz acima queimava forte demais. Minha mão agarrou a beira da mesa, desesperada por equilíbrio. Como vocês podem ver? Minha própria voz soava distante, destacada, como se outra pessoa estivesse falando por mim. A dor atrás dos meus olhos se transformou em algo incandescente. Estendi a mão para o copo d'água, mas meus dedos se recusaram a obedecer. A sala dissolveu-se em riscos de cor. Alguém chamou meu nome, o pânico crescendo no tom, mas eu não consegui responder. Minhas pernas cederam. A escuridão engoliu tudo. Quando voltei à tona, estava em uma ambulância. Um paramédico se inclinava sobre mim, fazendo perguntas às quais eu não conseguia responder. As sirenes uivavam, luzes piscavam contra as janelas, e o medo pesava mais do que as tiras que me mantinham presa. A memória seguinte é um borrão de tetos de hospital, luz fluorescente e o cheiro estéril de antisséptico. Quando acordei de fato, máquinas apitavam ao meu lado, me prendendo à realidade. Um médico se aproximou e disse: "Você desmaiou no trabalho."
Exaustão severa, possíveis complicações. Estamos fazendo exames. Chamamos seus contatos de emergência. A pausa dela foi pesada. Seus pais? Disseram que estavam vindo. Ela não terminou a frase, mas eu já sabia o que queria dizer. A primeira noite no hospital passou em fragmentos, enfermeiras verificando sinais vitais, o sopro de oxigênio em algum ponto do corredor, e meus próprios pensamentos batendo dentro de mim como metal solto. Eu não parava de olhar para a porta, esperando que ela se abrisse. Cada passo no corredor fazia meu coração despertar, apenas para desabar de novo quando seguiam adiante. Pela manhã, a esperança tinha se tornado frágil, quase quebradiça. Tentei me convencer de que talvez os voos tivessem atrasado, ou que as agendas estivessem confusas, mas, no fundo, eu reconhecia o formato familiar da decepção. Eu o conhecia desde a infância. O silêncio de ser deixada para trás tinha um gosto próprio. Naquela tarde, quando o quarto finalmente silenciou, estendi a mão para o celular. A tela se acendeu com notificações. Por um segundo, pensei que talvez fossem eles. Chamadas perdidas, mensagens preocupadas. Mas, no topo, estava um alerta da Clara. Ela tinha me marcado em uma publicação. Meu polegar hesitou, mas o instinto venceu. A foto apareceu, clara e alegre. Meus pais, Clara, o marido dela e as crianças, todos na entrada de um parque temático, usando camisetas combinando com a estampa Thornton Family Day. Os sorrisos se estendiam largos, os olhos brilhavam com a leveza de um passeio perfeito. E então a legenda, pequeno mas brutal, dia da família sem o drama. Meu peito se esvaziou. Eles não estavam apenas ausentes. Estavam comemorando a minha ausência. Sem o drama só podia significar eu. A filha difícil, a que era melhor deixar fora do retrato. Coloquei o celular virado para baixo, mas as palavras queimavam através do plástico como ácido. A cama de hospital rangeu quando me mexi, tentando respirar apesar do nó na garganta. As lágrimas ameaçaram, mas eu as contive. Chorar não consertaria nada. Naquele momento, a verdade ficou gravada com nitidez dolorosa. Se nem aquilo um desmaio, uma cama de hospital, a ameaça de algo errado dentro do meu crânio era suficiente para que eu importasse, então nada jamais seria. Deitei-me ali, na luz fraca, o coração disparado, pensando em quantos anos eu havia implorado pelo reconhecimento deles. Talvez agora o pedido tivesse acabado. Talvez precisasse acabar. No dia seguinte à marcação, acordei e encontrei alguém sentado na cadeira ao lado da minha cama. Não eram meus pais. Não era Clara. Era Helena, uma redatora júnior que havia entrado na empresa apenas alguns meses antes. Ela levantou os olhos do celular, o rosto se iluminando. Finalmente, você acordou. Trouxe seu carregador e alguns pijamas. Usei a chave reserva que você me deu. Espero que não se importe. Aquela gentileza rachou algo dentro de mim. Eu mal a conhecia além dos intervalos para café. Ainda assim, lá estava ela, com uma bolsa cheia das minhas coisas, permanecendo quando as pessoas que deveriam estar lá nunca vieram. Mais tarde, naquela noite, durante a troca de turno, uma enfermeira chamada Jordan assumiu meus cuidados. Ela era falante, rápida em sorrir, e não parecia incomodada com o fato de eu não ter visitas. Você ficaria surpresa, disse, ajustando meu soro. Mais pacientes do que imagina passam por procedimentos sérios sozinhos. Mas sabe de uma coisa? Aqui dentro, a equipe acaba virando família. A gente cuida de você. As palavras dela se prenderam fundo. Família. Essa palavra sempre significara uma porta batida na minha cara. Ouvi-la assim, oferecida de forma tão simples e sem condições, parecia quase uma língua estrangeira. Os exames confirmaram o que eu temia desde o desmaio, um tumor pressionando meu cérebro. O neurologista explicou que a cirurgia era a melhor opção. As palavras deveriam ter me jogado num redemoinho, mas tudo em que consegui pensar foi em quem estaria sentado na sala de espera quando me levassem. Não seriam meus pais. Não seria Clara. Helena voltou depois do trabalho, jogando-se na cadeira com lanches e fofocas do escritório, seu falatório funcionando como distração para a tempestade dentro de mim. Jordan passava a cada poucas horas, sua presença firme como o facho de um farol. Quase estranhos.
E, ainda assim, eram eles que me impediam de afundar. Naquela noite, pela primeira vez, me permiti pensar, talvez família não tivesse nada a ver com sangue. Talvez fosse sobre quem aparecia quando o mundo desmoronava. 3 dias após minha internação, meu celular voltou a acender. Não com um pedido de desculpas, mas com urgência. 17 chamadas não atendidas do meu pai, 22 da minha mãe e quase 30 da Clara. No fim daquela enxurrada, um único texto: seu avô teve um derrame. Ele está pedindo por você. Ligue para nós. Meu peito se apertou. Vovô William, o único, em toda a família, que tinha me visto sem comparações. O que me chamava de minha garota esperta e nunca perguntou por que eu não era mais parecida com Clara. O homem que me mandava cartas escritas à mão na faculdade só para dizer que tinha orgulho de mim. Ele estava pedindo por mim agora. E eu estava deitada em uma cama de hospital, me recuperando de exames que tinham revelado um tumor dentro do meu crânio. Apertei o botão de chamada. Quando Jordan entrou, mostrei a tela. Eles me ignoraram por dias, disse, a voz quebradiça. Agora precisam de mim. Ela estudou meu rosto e então se sentou delicadamente na beira da cama. A questão não é o que eles querem, é o que você quer. Mais tarde, quando finalmente disquei o número do meu pai, ele atendeu no primeiro toque. Agnes, onde você esteve? Estamos ligando há dias. Sem um oi, sem preocupação, apenas acusação. Estive no hospital, respondi, com firmeza. Desmaiei no trabalho. Descobriram um tumor. Fiz uma cirurgia. O silêncio se estendeu por tanto tempo que achei que a ligação tivesse caído. Então, um gaguejo. Por que você não nos contou? O hospital contou, retruquei. Vocês escolheram montanhas russas em vez de mim? Outro silêncio, mais pesado desta vez. Finalmente, a voz dele se quebrou. Não achamos que fosse sério. Deixei as palavras pairarem no ar. A verdade era clara, o que era sério para eles nunca tinha sido eu. Ainda assim, disse. Quero ver o vovô. Podem organizar uma chamada de vídeo? Houve uma pausa, depois uma resposta cansada. Sim, vamos arranjar. Desliguei com a mão trêmula, mas a decisão firme. Se eles queriam fingir agora, tudo bem. Mas, desta vez, eu falaria a minha verdade. A chamada veio naquela noite. Meu pai se atrapalhou com um ângulo. Minha mãe pairava ao fundo. Clara se inclinava perto demais, como se tentasse controlar o enquadramento. Mas tudo que eu via era o vovô William, apoiado em uma cama de hospital, mais magro do que eu lembrava. A voz arrastada, mas firme, quando disse: Aí está você, minha garota esperta. Tentei sorrir para esconder a faixa que circundava minha cabeça, mas os olhos atentos dele não deixaram passar. O que aconteceu com você? Só uma pequena cirurgia, sussurrei. Mas ele não acreditou. Tumor, disse sem rodeios. Eles me contaram. E você passou por isso sozinha? As palavras me quebraram por dentro. As lágrimas escorreram antes que eu pudesse contê-las. Sim, vovô. Sozinha. Ele balançou a cabeça, fraco, e então voltou a olhar para os outros. E por que isso? O silêncio deles falava mais alto do que qualquer desculpa. Clara foi a primeira a se mexer. Não sabíamos que era tão sério. Cortei sua fala, minha voz mais afiada do que eu pretendia. O hospital ligou. Isso já deveria ter bastado. Mas, mesmo assim, vocês foram para um parque temático e ainda me marcaram com sem o drama. Vocês têm alguma ideia do que isso significou para mim? Minha voz cortou o ar. O rosto de Clara empalideceu. Minha mãe ofegou, cobrindo a boca. Meu pai pigarreou, procurando palavras. Mas o vovô não deixou. Por anos vi esta família dar tudo para Clara, enquanto a Agnes permanecia invisível. Fiquei calado porque achei que não era meu lugar. Mas estou morrendo, então vou dizer agora, vocês falharam com ela. Não uma vez, mas repetidamente. O peso das palavras dele preencheu a tela. Meu pai tentou protestar, mas o vovô silenciou com um olhar que nem a doença conseguiu apagar.
Falei através do aperto na garganta. Eu não preciso de desculpas. Preciso de mudança. Preciso importar, mesmo quando é inconveniente. Pela primeira vez, eles pareceram abalados. Não defensivos, apenas em silêncio. Clara baixou os olhos. As bochechas da minha mãe brilhavam de lágrimas. Meu pai parecia, de repente, pequeno. A mão do vovô tremia enquanto ele estendia os dedos em direção à câmera. Agnes, pare de fugir deles. Diga a sua verdade e depois decida. Fugir só mantém a ferida viva. Eu disse a ele que havia falado. E que não fugiria mais. Mas se eles escolheriam me enxergar, essa decisão era deles. 2 semanas depois, contra o conselho cauteloso do meu cirurgião, embarquei em um trem para o leste. A viagem sacudia cada ponto na minha cabeça, mas eu precisava ver o vovô uma última vez. Quando entrei de mansinho no quarto do hospital, ele sorriu de leve, os olhos brilhando apesar do peso do derrame. Você veio, sussurrou. É claro que vim, respondi, apertando sua mão. Você sempre esteve ao meu lado. Eu precisava estar aqui por você. Ele partiu alguns dias depois, silenciosamente, ainda com minha mão entre as dele. A dor do luto foi aguda, mas também limpa. Nas suas últimas semanas, ele me deu clareza. Clareza sobre quem realmente me valorizou desde o início e quem nunca de fato valorizou. O chalé à beira do lago ficou para mim em seu testamento. Aquele lugar das férias de infância tornou-se meu refúgio de recuperação. Cada pôr do sol sobre a água era um bálsamo. Cada canto de mergulhão ecoando pela superfície era um lembrete de que eu não estava invisível. Meus pais e Clara se aproximaram. Visitas desajeitadas, ligações hesitantes, tentativas desastradas de reconciliação. Eu não bati a porta, mas também não me dobrei mais para caber no formato deles. Às vezes, eles tentavam. Às vezes, escorregavam de volta nos velhos padrões. De qualquer forma, eu já não media minha vida pela aprovação deles. O que importava eram as pessoas que tinham aparecido. Helena, trazendo risadas e caçarolas para o chalé. A enfermeira Jordan, mandando mensagens para saber de mim como se fosse família. O grupo de apoio do hospital, que se transformou em amigos para a vida toda. Eles não tinham laços de sangue comigo. Ainda assim, me sustentaram quando aqueles que tinham esses laços viraram as costas. Quase todas as noites agora, fico no cais olhando o céu se dissolver em dourado sobre a água. E sei disto, família nem sempre é quem te cria. Às vezes é quem te carrega quando você desmorona. Quem senta ao lado da sua cama quando o medo sufoca. Quem prova que você vale a pena. Essa é a família que eu escolho.